Há quem diga que a traição não é um erro, mas sim uma escolha. No mundo do cangaço, as mesmas eram frequentes, pelo menos por parte dos homens. Contudo, quando se tratava das mulheres, as consequências tomavam outro rumo. Como vocês já sabem, a traição naquela época era algo condenável e passiva de morte. Fazia parte do código de honra dos cangaceiros. Mas isso não impedia que as mesmas acontecessem. Hoje, relato para vocês 2 casos que hoje ganhariam o nome de feminicídio. Talvez esses 2 casos sejam os mais famosos. É o caso de Lídia e de Cristina. Pobres mulheres que pagaram com a própria vida o preço de amar a pessoa errada. Era por volta do ano de 1934, em meados do mês de julho, nas pias das panelas, Riacho do Quartavo, Lídia Vieira de Barros Figueiredo era filha de coiteiros de Lampião. Fora companheira do cangaceiro Zé Baiano, também conhecido como a Pantera Negra dos Sertões. Era conhecida por todos como uma mulher muito bonita, com belas curvas, cabelos longos e esvoaçantes. Mas infelizmente morreu sem sequer deixar um único registro de sua beleza. Lídia é considerada por praticamente todos que vivenciaram o cangaço naquela época como a mais bela de todas as mulheres que entrou naquela vida errante. A morte da moça veio pelas mãos de Zé Baiano, o seu próprio companheiro. Isso por causa de uma traição com um cangaceiro bem-te-vi. Esta é uma das páginas mais tocantes daquele período violento. Vivendo com Zé Baiano, um dos mais valentes, cruéis e sádicos cangaceiros, conhecido pela sua fúria implacável e pela feiura. Lídia era tratada como uma rainha por ele, pelo menos era o que diziam as pessoas, que ele fazia questão de demonstrar todo o seu amor e carinho pela mulher. Zé Baiano escolhia os melhores pedaços de carne, dava comida e água em sua boca, mas para a jovem moça faltava algo que era preenchido nos braços de bem-te-vi quando Zé Baiano viajava. Era do conhecimento geral de todos, mas ninguém ousava comentar. Afinal de contas, todo mundo sabia o quanto aquele homem poderia ser cruel e impiedoso. O romance ficou em segredo até o dia em que o cangaceiro coqueiro flagrou Lídia com bem-te-vi em pleno coito no meio do mato.
Triste infelicidade. O romance entre Bem-te-vi e Lídia parece ter ido longe demais. Bonito, alto, louro e educado, Bem-te-vi era exatamente o oposto de Zé Baiano. Flagrando o casal, Coqueiro, que não era tolo nem nada, quis participar da brincadeira, mas de imediato fora rejeitado pela mulher. Como resposta, resolveu então se vingar, denunciando a moça. Quando Zé Baiano retornou da missão dada por Lampião, Coqueiro contou tudo o que presenciou. Lampião era um homem de princípios e algo que ele condenava era a traição. Sendo assim, não perdoava delatores. Matou Coqueiro e deixou para Zé Baiano a missão de decidir o que iria ser feito com a moça. A moda sertaneja, o cruel cangaceiro, que ferrava as mulheres no rosto com as iniciais de seu nome, deixou a mulher amarrada num umbuzeiro a noite toda. Lídia apelou para Lampião e Maria Bonita, mas o casal não interferiu. Ao amanhecer, a cangaceira foi morta a pauladas. O seu lindo rosto ficou desfigurado. Segundo os relatos, Zé Baiano enterrou a pobre criatura em uma cova rasa e depois chorou feito criança. O que é isso? Quer matar meu rapaz? Você não é um pra tirar em rapaz meu não, cabra. Não se meta, Corisco! O que é que tá acontecendo, compadre? Esse cabra safado queria pegar a gente tirando a traição. Tá se oriçando pra riba dos cabas de Corisco, português. Esse desgraçado, capitão, andou de chamê com Cristina. Eu tenho o direito de lavar minha reputação. A Cristina deu o que era dela. Ninguém tem nada a ver com isso. Ele que cuida da mulher dele. Do meu rapaz cuido eu. Era o segundo semestre de julho de 1938. O cangaço já andava meio desassossegado com as grandes investidas da força policial. Os cangaceiros já não tinham mais tanto apoio por parte dos coronéis. As traições já se tornavam triviais. Cristina era uma das mulheres que permaneciam no bando até aquele momento. Infelizmente, um dos cangaceiros acabou por descobrir que Cristina estava de namorico com Gitirana, cangaceiro cantor que conquistava a todos com suas habilidades. Este fazia parte do grupo de Corisco. Em certa ocasião, os dois grupos se arranchavam juntos. Quando estourou a conversa que Cristina havia traído o português, o ar tomou um cheiro de morte naquele momento. O pessoal de Corisco estava tenso e se juntou ao chefe a fim de saber como iria se proceder as coisas daquele momento em diante, tendo em vista que o clima estava quente àquela altura do campeonato e eles já sabiam que algo ruim estava prestes a acontecer. O cangaceiro português do bando de Lampião era conhecido por ser um homem covarde.
e que não merecia confiança dentre os homens do bando. Logo que soube que estava sendo corno, encarregou de mandar o cangaceiro Catingueira enganar o homem e o afastar do bando, alegando que queria ter uma conversa com o mesmo. Corisco, que não era besta nem nada, já estava de orelha em pé e não deixou que seu homem se afastasse. A hostilidade naquele momento tomou conta dos dois grupos de cangaceiros, onde cada um já estava por pegar as próprias armas e as pôr em mão. Logo, Lampião e Maria Bonita chegaram para conversar. E pasmem, mas foi Maria Bonita, uma mulher, que deu a sua opinião favorável para a morte de Cristina. Em contrapartida, Corisco afirmou que Cristina havia dado o que era dela e ninguém tinha nada a ver com aquilo. Maria Bonita retrucou, dizendo que Português ficaria desmoralizado. Para aquela cultura machista na época, a vida de uma mulher valia menos do que a honra de um homem, que, como já citado, não era nem ao menos um cabra de confiança. Corisco foi firme em dizer que Português cuidasse da sua mulher, que de Gitirana cuidaria a ele. Sendo assim, ninguém o machucaria. Lampião, que estava calado desde o início de todo o rebuliço, se pronunciou. Em seguida, deu a sua sentença, dizendo que Corisco estava certo. Em decorrência dos fatos, Corisco achou mais prudente afastar os bandos. 4 dias após, Cristina chega até eles numa tentativa desesperada de se salvar. Pediu ao chefe do subgrupo para ficar junto com ele e com um bando, alegando que gostava de Gitirana. Mas Corisco não aceitou e ainda alegou que a única mulher que faria parte do seu bando era sua companheira Dadá, mas que mandaria a moça em segurança para a casa de seus pais. A mesma, sem muitas alternativas, acabou por aceitar. Na manhã do dia 21 de junho do ano de 1938, a menina Cristina fora assassinada por 3 cangaceiros. Uma semana depois, aconteceu o grande massacre na Grota do Angico, que acabou por dar fim à trajetória de Lampião e seu bando. Infelizmente, as moças pagaram um preço muito alto por amar a pessoa errada. O canal Na Rota do Cangaço. Eu sou Juliana Ávila. Eu sou Douglas Blade. E este é o canal Na Rota do Cangaço.